Jesus. In Jesus' name, Amém. amen. Amém. A Michelle vai estar coletando as ofertas e os dízimos. Crianças e adolescentes podem ir para as suas aulas. Amen. Amen. Kids and teens can go with their teachers. Crianças e adolescentes podem ir com seus professores. As the kids and the teachers leave, you can find a new seat in front of you. As crianças e os adolescentes saírem, se você tiver um lugar na sua frente, você pode sentar mais pra frente. And before we even get into meditating the Word of God this E morning, antes da gente até entrar na palavra do Senhor essa manhã, 2 weeks ago we had our market, 2 semanas atrás nós tivemos o nosso Fronteira Market, which is when we raise the funds for que é missionaries. quando a gente arrecadou fundos para para And missões. after this 2 weeks of us analyzing the E numbers, depois dessas 2 semanas analisando os números, the church was able to gather a igreja junto arrecadou in the very rainy day that we have. no dia arrecadou no dia que nós tivemos o Naquele dia evento. bem chuvoso que É, nós no dia que nós tivemos, tivemos. we raised $3,700 Nós for arrecadamos missions. $3.700 para missões. Amen. God is so Amém. good. Deus é muito bom. And it's such a blessing. 3.700, né? Yes, that's right. 3.700. It's such a blessing for us É uma bênção para nós, so that we can be a blessing to para que the a gente church possa ser uma around the bênção world. para as igrejas ao redor. So as you all know, we're going to see where all of the funds are going to go Então, to como vocês later. sabem, nós vamos falar para onde esses fundos vão But depois. what a blessing it is for us to bless the Mas church of é God. uma bênção a gente poder abençoar o reino de But I want to Deus. invite you to meditate on the Word of God. Queridos, e esse valor também foi juntamente com o valor que a Dani também Yes, that's arrecadou also ao the longo do amount that ano. Dani was able to gather throughout the year. Porque ao longo do ano a Dani foi vendendo algumas peças. Throughout the year, Dani was selling some clothing items. Tá, então realmente esse valor juntou tudo. Tudo que a gente arrecadou no dia, mais o que foi So this arrecadado ao amount longo was do everything ano we gathered também. that day, but also all of Dani's effort. Amen. God bless everyone who helped, Deus abençoe a todos que ajudaram, everyone who donated, todos que doaram, everyone who bought Susie's todos que feijoadas, compraram a feijoada da Suzy, everyone who bought Katya's chicken pie, a torta de frango da and Kátia. of course, E é Diane's claro, brigadeiros. os docinhos, os brigadeiros So da Daiane. thank you, and may God bless Deus and abençoe reward each one vocês. of you. E abençoe e recompense cada um. But yesterday was Valentine's Day. Mas ontem foi o Valentine's Day. And I know that most of the Brazilians, they think that's not Valentine's Day for us. E eu sei que muitos brasileiros pensam, mas isso não é dia dos namorados pra mim. Because for every Brazilian, Valentine's Day is still June 12th. Porque para todos os brasileiros, o dia dos namorados ainda é junho 12. But the truth is that all around the United States, Mas a verdade é que ao longo dos Estados Unidos, we see decorations of nós hearts. vimos decoração de We see the coraçõezinhos. sales for Valentine's Nós Day. vimos muita venda pro dia dos Valentines. And then we see that the truth is that we see hearts everywhere E a for the verdade past é que few a gente vê weeks. coração em todos os lugares das últimas semanas. But the truth is that hearts, they are far more than just emotion. Mas a verdade é que o coração é muito mais do que emoção. Especially when it comes to our relationship with God. Especialmente quando se fala sobre o nosso relacionamento com Deus. So the theme of our message this morning Então o tema da nossa mensagem nessa manhã is responsive é hearts. corações sensíveis. What do our hearts say O que o nosso coração diz about our relationship with God? sobre o nosso relacionamento com Deus. And today we're going to be looking at the story of King E Josiah. hoje nós vamos estar lendo sobre a história do rei King Josias. Josiah was the very young king of O Judah. rei Josias era um rei muito jovem de Judá. It is the one who promoted the spiritual reforms in the kingdom of the south. E é o rei que promoveu as reformas no Reino do Sul. And there comes a moment when he finds the book of the law, E tem um momento que ele encontra o livro da lei. and then he tears himself apart because he sees all of the evil that his people had been doing. E ele fica muito triste porque ele vê tanta maldade que o povo estava fazendo. But at the same time, he finds out that there is judgment for those who were doing those things against God. Mas ao mesmo tempo ele sabe que tem julgamento para aqueles que estavam fazendo algo ruim contra So Deus. he inquires of a prophet, E então ele busca, ele busca um profeta. and then he asks the prophet, what is going to happen to us? E ele pergunta ao profeta, o que vai acontecer com a gente se a gente And I want continuar to invite you assim? to open your Bibles to 2 Kings E eu quero chapter convidar você 22. a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 22. And we're going to read just one verse, E nós vamos ler somente um that is verso, verse 19. que é o versículo 19. So 2 Kings chapter 22, verse 19. 2 Reis 22, 19. It says, because your heart was responsive, and you humbled yourself before the Lord when you heard what I have spoken against this place and its people, that they will become a curse and be laid waste. And because you tore your robes and wept in my presence, I also have heard you, declares the Lord. Já que o seu coração se sensibilizou e você se humilhou diante do Senhor, quando ouviu que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam destruídos e amaldiçoados, e porque você rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor.
When Josiah he found the book of the law, which many people claim that is the book of Deuteronomy, Quando Josias encontrou o livro da lei, que muitas pessoas falam que pode ter sido o livro de he Deuteronômio, looked at everything that God was saying that his people should not do, ele viu muita coisa que Deus estava falando pro povo não fazer. and he realized that they were doing exactly everything that God told them not to E ele do. percebeu que eles estavam fazendo exatamente tudo aquilo que Deus estava falando para So eles he não was talking fazer. about idolatry, Então estava falando sobre idolatria, sexual immorality, estava falando sobre imoralidade sexual, injustice, injustiça, violence. violência. And then the prophet tells them that because of their unrepentance, E o profeta fala que por causa da falta de arrependimento deles, God's judgment would come upon Judah. o julgamento de Deus iria vir sobre Judá. God would still judge them for their Deus sins. ainda iria julgar a eles pelos seus pecados. But then God tells Josiah one of the most beautiful passages in the whole Bible. Mas aí Deus fala para Josias uma das passagens mais lindas da Bíblia inteira. He says, Josiah, I'm still going to do all of this to my Ele people. fala, Josias, eu vou fazer tudo isso. Eu ainda vou fazer isso ao meu povo. Josias. Josias. So he still looks at him and says, I'm still going to bring judgment. Eu ainda vou trazer julgamento. But because your heart was Mas responsive, porque o seu coração foi sensível. because you heard me, Porque você me ouviu. because your heart was inclined to me, Porque o seu coração foi inclinado a mim. you will not see it. Você não vai ver. It's beautiful because the passage starts with God telling him, because your heart was É responsive, lindo porque a passagem começa falando, porque o seu coração foi sensível. I heard you. Eu te ouvi. Can you imagine God sparing you from something in your life Você imagina Deus poupar você de algo na sua vida because of your heart? por causa do seu coração? That's exactly what is happening É here. exatamente o que está acontecendo aqui. God is providing something beautiful to Josiah Deus está provendo algo lindo para because Josias. he had a responsive heart. Porque ele teve um coração responsivo, And this sensível. morning, this is my prayer. E nessa manhã, essa é a minha oração. Lord, I want to have this heart. Senhor, eu quero ter esse coração. Lord, I want to have this heart that is responsive to Eu quero you. ter esse coração que é sensível a ti. And that is why Josiah is going to be our role model for this E é morning. por isso que Josias vai ser o nosso modelo para essa manhã. But before we even get into the responsive part of the heart, Mas antes da gente entrar na parte do coração sensível, we have to stop and think about the heart itself. a gente precisa parar para pensar no coração. We all know the heart is an organ on our A gente sabe bodies, que o coração é um órgão do nosso corpo, one of the most important um ones. dos mais importantes. You know, the heart beats around 100,000 times a day. O coração ele bate mais de 100 mil vezes por dia. And every day it pumps over 2,000 gallons of blood through our whole E bodies. todo dia ele Bombeia. Ele bombeia mais de 2.000 galões de sangue para todo o corpo. But when the Bible, every time the Bible is talking about the heart, Mas toda vez que a Bíblia fala de coração, it's not talking about the organ heart. não está falando sobre o órgão coração. In the early times, Nos tempos antigos, for unknown reasons, por motivos que a gente não sabe, they would always see the heart as the center for our emotions, eles sempre viam o coração como o lugar para as nossas emoções, of our os desires. nossos desejos. So whenever we're reading the Bible talking about the heart, Então toda vez que a gente está lendo a Bíblia e fala sobre o coração, it's not about the organ. não é sobre o órgão. We're talking about the innermost being of us. Está falando sobre a nossa essência. It's talking about who we are. Está falando sobre quem nós somos. Back in those times, they actually thought that the brain had no use. Naquele tempo, as pessoas achavam que o cérebro, por exemplo, não tinha uso. But what we're seeing here, every time the Bible talks about the heart, Mas a gente vai ver que todas as vezes que a Bíblia fala sobre o coração, it's about our emotions, fala sobre as nossas our emoções, desires, sobre os nossos our desejos, thoughts, sobre os nossos where pensamentos, we are leading our lives. aonde nós estamos levando a nossa vida. That is why Proverbs 4:23 says, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. É por isso que Provérbios 4:23 diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele origina a vida. The emotions that we carry, As emoções que nós carregamos, the personality that we a have, personalidade que nós temos, the words that we speak, as palavras que nós falamos, the actions we take, as ações que nós tomamos, everything starts in the heart. tudo isso começa no coração. Biblically speaking, not anatomically. Biblicamente falando, não Anatomicamente. anatomicamente. That is why the Bible tells us all the time to guard our heart. É por isso que a Bíblia fala o tempo todo para nós guardarmos That's o why nosso the coração. Bible tells us to protect Fala our para nós hearts. protegermos o nosso coração. Because in the end, Porque no final, the heart has the power to guide our lives and our o steps. coração tem o poder para guiar as nossas vidas e os nossos The heart passos. has the power to guide our future. O coração tem o poder para guiar o nosso futuro. Many times our decisions they are based on emotions. Muitas vezes as nossas decisões elas são baseadas em emoções. So we're talking about the feelings that we have, Então nós estamos falando sobre as emoções que nós and then we temos. take actions upon them, E aí a gente toma ações nelas and they guide our future. e elas guiam o nosso futuro. We choose a career based on what we like. A gente escolhe uma carreira baseada no que a gente We gosta. choose who we're gonna marry based on what we like A and what gente we escolhe feel. quem a gente vai casar, dependendo de como a gente sente So sobre in the alguém. end, our heart, that means our emotions, our desires, Então, no final, o nosso coração, que são as nossas emoções, os nossos it is desejos, going to point where our lives are gonna go to. vai apontar para onde a nossa vida vai.
So a heart that is unguarded, a heart that is unprotected, Então, um coração que não é protegido. understand what the Bible is telling us. Entenda o que a Bíblia está falando para nós. It has the power to Tem o destroy. poder. It has the power to destroy our Tem o lives. poder para destruir as nossas vidas. A heart that is not guarded, Um coração que não é a protegido. heart that is left to feel whatever it Um wants, coração que pode sentir o que quiser. has the power to ruin someone's Tem o life. poder de arruinar a vida de God alguém. tells us in Jeremiah 17, "Cursed is the one who trusts in man, who draws strength from mere flesh, and whose heart turns away from the Lord. The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it?" A Bíblia fala em Jeremias 17, assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? First, we see that Proverbs is telling us to guard our hearts. Primeiro a gente vê que Provérbios está falando para nós guardarmos o nosso coração. But now God tells us in Jeremiah why we have to be so careful with it. Mas agora Deus está falando em Jeremias, por que a gente precisa ser tão cuidadoso com isso? God is saying our hearts, they are deceitful. Deus está falando que o nosso coração é enganoso. Our hearts, they fool us. O nosso coração nos engana. This word deceitful in the Hebrew, Essa palavra enganoso no hebraico it means bent out of true alignment. significa desalinhado. So it's like a car. É como um carro. This week I had to change the tires of my car. Essa semana eu tive que trocar o pneu do meu carro. And I remember that as I was E driving, eu lembro que quando eu tava dirigindo, my car was pulling to the right. o meu carro ele tava indo pra direita. I was trying to put it to go straight Eu on the tava road, tentando fazer ele ficar reto, but it kept on tugging mas to ele the right. continuou indo pra direita. And that's exactly what the Bible is saying that our hearts, they do to E é us. exatamente isso que a Bíblia tá falando que o nosso coração faz conosco. We are trying to go on God's way. A gente tá tentando ir pros caminhos do Senhor. We are trying to please God. A gente tá tentando agradar a Deus. But our hearts, they're always tugging us Mas to o the nosso other way. coração tá sempre indo pro outro lado. Our hearts, they always want to take us away from O God's nosso will. coração sempre quer tirar a gente da vontade de Deus. Because of sin, Por causa do pecado, we have a natural tendency to go against a God. gente tem uma tendência natural de ir contra o Senhor. It doesn't matter what good of a person you Não are. importa quão boa pessoa você seja. Our hearts will always try to lead us against O God. nosso coração sempre tenta levar a gente contra o Senhor. And God says in Jeremiah that the heart is deceitful above all things. E Deus fala em Jeremias que o nosso coração ele é enganoso em tudo. Do you know, mais do que todas Assim, as mais do que coisas. todas as coisas. Do you know why? Você sabe por quê? Because when we're talking about the hearts, Porque quando a gente está falando sobre o coração, it's us fooling ourselves. é nós enganando a nós mesmos. It's very easy when somebody fools us É muito fácil quando alguém nos engana and then we never trust them e again. a gente nunca confia nessa pessoa de If novo. one day I fool Josué, Se um dia eu enganar o Josué, he's never gonna trust me ele again. nunca vai confiar em mim de He's gonna novo. be like, Pastor, I may like you. Ele vai falar, pastor, eu posso até But gostar I de ain't você, trusting you anymore. mas eu não confio mais em você. If one day you fool one of your friends, Se um dia eu enganar alguns dos seus amigos, not me, you. não eu, você. If anytime we fool someone in our Se um lives, dia a gente engana alguém nas nossas it's a lot vidas, harder for us to gain their é trust. muito mais difícil a gente ganhar a confiança de volta. But when we're talking about our Mas hearts, quando a gente está falando sobre os nossos corações, that is a whole other story. isso é uma outra história. Who here knows a person Quem aqui conhece uma pessoa who every time they date around a bunch of people que toda vez que você vê, a pessoa já namorou diversas pessoas and they always tell you one thing, e eles sempre falam uma coisa. I feel it in my heart that this is the one. Eu senti no meu coração que essa é a pessoa. I know that this is the person. Eu sei que essa é a pessoa. I feel it. Eu sinto que é a pessoa. And then what happens? They break up. E aí o que acontece? Eles terminam. All of the friends say, I told you. Todos os amigos falam, eu te avisei. 2 months pass by. 2 meses passam. I hope it's at least 2 E eu months. espero que pelo menos 2 meses And then they passem. show up with someone else. E aí aparece com a outra pessoa. And they say, no, but this time I know E it's eles for falam, não, real. mas dessa pessoa eu sei que é verdade Because agora. my heart is Porque o telling meu me coração so. está me dizendo que é essa pessoa. It's the heart that keeps on fooling É o us. coração que continua enganando. It's a lot harder for enganando. us to trust in our hearts. É muito difícil a gente confiar no nosso It's coração. very hard for us to not be fooled by E our é muito hearts. difícil a gente não ser enganado pelo nosso coração. Because we have to say no to our own Porque a gente precisa selves. ficar dizendo não para nós mesmos. And when we have in one hand we have God saying, don't trust your heart. Então, de um lado, a gente tem Deus falando, não confie no seu coração. But then on the other, Mas aí, no outro lado, we have the world. a gente quase... What happened? Did I almost hit you? I'm sorry. Valentine's Day, yay. So, stay there then. Ok. So on one hand, we have God telling us not to Então, trust de our um lado, a hearts. gente tem Deus falando para não confiar nos nossos corações. And on the other hand, we E have da the outra world. mão, nós temos o mundo. What does the world tell us every O time? que o mundo nos diz todas as vezes? Follow your heart. Siga o seu coração. Follow the desires Siga that os you have. desejos que você tem. Today, if I wake up tomorrow Hoje, se eu acordar amanhã and then I say,
I'm a woman now. E se eu acordar falando, eu sou uma mulher agora? The whole world is gonna say Todo mundo vai congratulations. falar assim, parabéns. That is amazing. Isso é incrível. You found your true Você self. encontrou o seu verdadeiro eu. But then if on Tuesday Mas se na terça I wake up and I say that I'm a dog, eu acordar falando que eu sou um cachorro, the world is gonna say what? o mundo vai falar o quê? Congratulations. Parabéns. I knew you were gonna Eu sabia find que what you were você ia meant to encontrar o be. que você realmente And in the era. midst of all of this confusion of the E world, no meio de toda essa confusão do mundo, God is telling us, don't trust your Deus heart. está falando, não confie no seu He's coração. saying, be careful with your heart. Cuidado com o seu coração. He's saying, don't fall for what you feel. Não se engane, não caia por aquilo que você sente. So because we're talking about the heart this E por morning, que a gente está falando, como estamos falando do coração nessa manhã? the question is, what do we do? A pergunta é, o que a gente faz? Because we're still gonna have desires. Porque a gente ainda vai ter desejos. We are still going to have our A emotions. gente ainda vai ter as nossas I was emoções. talking to someone from the church this Eu week, estava falando com uma pessoa, né, da igreja nessa and semana, we're talking about anger, e a gente estava falando sobre raiva, and I was telling that person, e eu estava falando para essa pessoa. the problem is not anger, O problema não é a raiva. because anger is an emotion that God gave us. Porque a raiva é uma emoção que Deus nos deu. All of the emotions we feel, Todas as emoções que nós sentimos, they come from God. eles vêm de Deus. But Elas they vêm de Deus. but they have to be under the control of the Holy Mas elas Spirit. precisam estar debaixo do controle do Espírito So we're Santo. still gonna have emotions, desires, Nós vamos ter dreams. emoções, sonhos, desejos. But how can we have a responsive heart like Mas Josiah's? como a gente pode ter um coração sensível assim como Josias? Let's read again 2 Kings Vamos 22. ler mais uma vez 2 Reis 22. And I'm gonna summarize this whole passage. E eu vou resumir essa passagem. Because basically God is telling Josiah, Porque, basicamente, Deus está falando para Josias. because your heart was responsive, Porque o seu coração se sensibilizou, I also have heard you. eu o ouvi. So the whole issue here and everything else that flows from this passage comes from the responsive Então, heart. todo o problema aqui, porque a gente vai ver que tudo que vem dessa passagem é porque o coração dele se sensibilizou. The center of it is Josiah's responsive heart. O centro de tudo isso é o coração sensível de And Josias. this word responsive E in essa Greek, palavra I'm sorry, in Hebrew, E essa palavra sensível em hebraico means tender. significa amolecido. Tenro, amolecido. It's a word that shows a movement from something that was hard É uma palavra que mostra o movimento de algo que estava duro and then went soft. e aí amoleceu. So he's talking about a heart that was hardened, Tá falando de um coração que era duro, but now a heart that is soft before the Lord. mas agora um coração que ele é amolecido diante do We're Senhor. talking about a heart that listens Falando sobre um to coração God. que escuta a Deus. When we're talking about a responsive Quando heart, a gente está falando sobre um coração sensível, is a heart that yields to God, é um coração que deseja o Senhor, obedece. obedece. A heart that desires His Um coração presence. que deseja a presença dele. A heart that finds His strength in God. Um coração que encontra a sua força em Deus. But we have to remember that the heart is about much more than emotions. Mas a gente precisa se lembrar que o coração é muito mais que The emoções. Bible has already established that. A Bíblia já estabeleceu Whenever isso. we're talking about hearts in the Bible, Quando a gente fala de coração na Bíblia, it's not just about what we feel. não é só sobre o que a gente sente. It's about what we do with É our sobre o que a gente emotions. faz com as nossas emoções. Many people, they want to serve God Muitas pessoas querem servir ao Senhor only with their hearts, somente com seus thinking corações, that just having the feeling is enough. achando que só tendo os sentimentos já é o suficiente. You know that person who says, I love Jesus, Sabe aquela pessoa que fala assim, eu amo Jesus, but mas it's, there's always something that prevents them from fully going all the way to sempre tem Jesus. algo que Previne. previne a pessoa, Impede. impede a pessoa de chegar totalmente em Deus. Last Sunday in Orlando, No último domingo em Orlando, after the service was done, depois que o culto acabou, we had a young lady walk into the church, a gente teve uma moça que entrou na igreja and she asked me, what do you guys do here? e ela perguntou, o que vocês fazem aqui? And I said, we're a church. E a gente falou, gente, é uma And igreja. she said, I love Ah, ela Jesus, falou, eu amo Jesus, but I don't go to any mas eu churches. não vou pra nenhuma igreja. I like to go to several different churches, Eu gosto de ir pra diferentes igrejas, but I'm not a member of any church. mas eu não sou membro de nenhuma igreja. And it's the issue of I want to serve Jesus, E é o problema de eu quero servir a Jesus, but I don't do what He wants me to do. mas eu não faço aquilo que Ele quer que eu faça. But at the same time, we have another issue. Mas ao mesmo tempo a gente tem outro problema. People who do a lot, Pessoas que fazem muito, but they don't do it with their heart. mas não fazem com o coração. Isaiah 29, God says, these people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me. O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. And Jesus himself, he repeats the same passage in the Gospel of Mark. E Jesus repete a mesma passagem no Evangelho de Marcos. And when you look at this, it doesn't make sense E quando você olha para isso, não faz sentido. because they come near to God. Porque eles vêm para o Senhor. They're proclaiming His Eles name. estão proclamando o seu When nome. you look at that, you're basically saying, well, they're doing everything they're Quando você supposed olha to para isso, do. você sabe, ok, eles estão fazendo tudo o que devem fazer. It's the equivalent today of they come to church, É o equivalente ao hoje, eles vêm à igreja, they serve, eles servem, they read their Bible. eles leem a sua Bíblia. But God is saying, despite them doing all of this, Mas o que Deus está falando é que, independentemente de fazer tudo isso, apesar de tudo isso,
they are still far from me. eles ainda estão longe do Senhor. What God is saying is that their devotion was far O from que Him. Deus está falando é que o devocional dessas pessoas, a devoção dessas pessoas está longe do Their Senhor. allegiance was far from God. A sua aliança está longe do You know, Senhor. their whole being was away from God. Todo o seu ser está longe do Senhor. They were there only physically. Eles estavam lá somente fisicamente. And what matters most to God, that is our heart, E o que importa mais para o Senhor, que é o nosso it was coração, far away from Him. estava longe do Senhor. So we have to understand Então a gente precisa entender that it is possible que é possível to be doing a lot for God, fazer muito para o Senhor, but still be far away from mas Him. ainda estar longe dele. To be doing a lot for Him, Fazer muito para come ele, to church every vir service, para a igreja todo domingo. Sundays, Thursdays, Domingo, quintas. and we have front, you come to É front. front. Se tiver front, você vem pro front. You do a bunch of things for Você God. faz várias coisas You pro do a Senhor. fast of 40 days, Você faz um jejum de 40 dias. but we may be able to do all of that Mas a gente pode fazer tudo isso. and still not have responsive hearts. E mesmo assim não ter um coração And sensível ao still Senhor. not have a heart that is inclined to the Não ter um Lord. coração que é inclinado ao Senhor. Don't let your heart drive you away from God. Não deixe o seu coração te afastar do Senhor. Don't get me wrong, we have to do all of these Não me things. entenda, não me entenda errado. Nós temos que fazer todas Yeah, we essas have to do our coisas. devotional. A gente tem que fazer nossos have to come to devocionais. church. A gente tem que vir à We igreja. have to day by day live a life according to God's Todos word. os dias a gente precisa viver uma vida de acordo com a palavra do Senhor. But what is the true reason why we're doing these Mas things? qual é a verdadeira razão de fazermos tudo isso? Are we doing this just so our spouses can stop complaining to us that we don't go to church? Nós fazemos isso só porque a gente não quer que os nossos cônjuges continuem reclamando que a gente não vai à igreja. Are we doing this just because I love the food every Sunday? Fazendo porque a gente ama a comida de todo domingo. Am I doing this just because, oh, I'm into this girl or I'm into this boy and I really want to date them? Fazendo isso só porque a gente encontrou uma pessoa na igreja que a gente realmente quer namorar. That's not what God wants from Não our é life. isso que Deus quer das nossas And vidas. honestly, this is one of the most beautiful aspects of the E gospel. esse é um dos aspectos mais lindos do evangelho. We don't have a God who just wants a bunch of servants who are just doing things. A gente não tem um Deus que quer um monte de servo só fazendo um monte de coisa. We have a God who sees and knows our hearts, A gente tem um Deus que ele conhece e vê o nosso coração. and He wants us to serve Him E fully. ele quer que a gente sirva a ele com todo o nosso He coração. doesn't want a bunch of Ele robots. não quer um monte de robô. He's looking in the church and all over the world. Deus está olhando para a igreja e ao longo de todo mundo. People who are going to serve Him fully. Pessoas que vão servir a ele com Wholeheartedly. o coração completo People todo. who are, yes, they are doing things, Pessoas que sim estão fazendo coisas, but above everything, they are seeking Him with their mas hearts. acima de tudo estão buscando ao Senhor com seu coração. Children of God who worship Him in spirit and in truth, Filhos de Deus que estão servindo a Deus e louvando a Ele em espírito e em but verdade. who also worship Him in actions and in heart, Mas também louvando em ações e com o seu coração. who worship Him at church, Que louvam na igreja, but also worship Him at home, mas também que louvam em who casa. worship Him with their family, Que louvam com a família, and also with their mas friends. também com seus amigos. When we look at Josiah's responsive Quando heart, a gente olha para o coração sensível de Josias, it's a heart that was completely before é um God. coração que estava completamente entregue diante do Senhor. Josiah, he had the action, Josias, ele tinha as ações, but he also had the heart and mas the ele também emotions. tinha o coração e as emoções. His actions, he went and he removed the Ele foi idols. lá e ele removeu os ídolos. He renewed the covenant with God. Ele renovou a sua aliança diante He do Senhor. destroyed what had to be Ele destroyed. destruiu aquilo que precisava ser He destruído. was a king and he did what had to be Ele era um done. rei e ele fez o que devia o que devia fazer. But then when we look at his emotions, Mas aí quando a gente olha para suas we emoções, look at his heart, a gente olha para o seu coração, we look at the reason behind all of a this, gente olha para a razão por trás disso tudo. it's because he had a heart that was crying out É to the porque ele tinha um Lord. coração que estava clamando ao Senhor. He had a heart who was saying, Lord, how can we do something like this Um against you? coração que falava, Senhor, como é que a gente pode fazer algo assim contra o He Senhor? read the book of the law Aí ele leu o livro da lei and he said, Lord, how are we living e falou, this? Senhor, como é que a gente pode viver assim? How can we be doing these things Como é que a gente against pode you? estar fazendo essas coisas contra o Senhor? It was not just about the action. Não era só as ações. His actions came from a responsive heart. As ações dele vieram de um coração From a heart that sensível. wanted to please God more than he wanted to please his Um people. coração que queria agradar ao Senhor muito mais do que agradar ao seu povo. Stop and think with me. Pare um pouco e pense comigo. Josiah became king when he was 8 years old, Josias, ele se tornou rei quando ele tinha 8 anos de which idade. was already a very tough mission. O que realmente era uma missão muito difícil. What would be easier for him to how would it be easy for him to rule his kingdom? Como seria mais fácil ele reinar o seu reino? To just keep the status quo? A deixar como estava? That means, yeah, keep worshiping your Sim, idols. continua louvando os seus ídolos. Yes, go on, sacrifice your Vai lá, children. sacrifica os seus filhos. All of the sexual immorality, yes, Toda let's do essa it. imoralidade sexual, vamos fazer. No, I'm gonna turn a blind eye to all of this Eu vou injustice. fingir que eu não tô vendo nenhuma da injustiça. Would it be easier for him to do that? Seria mais fácil ele fazer isso? Or to just go against every Ou single ele person in his Ir kingdom? contra cada pessoa no
seu governo. Of course, it would be easier for him to just please everybody. Seria muito mais fácil ele agradar a todo mundo. To let everyone keep doing the same Deixar todo thing. mundo fazer as mesmas coisas. But his responsive heart, Mas o coração sensível de who Josias heard God's word, ouviu a palavra who do Senhor, understood God's word, entendeu a palavra in do his Senhor. heart he understood, I cannot keep on living E like ele this. entendeu, eu não posso continuar a viver dessa Josiah forma. was a king full of passion. Josias, ele era um rei que ele estava cheio de... Ele estava apaixonado. O coração dele era cheio de paixão. His heart was passionate O about God. coração dele era apaixonado pelo His heart Senhor. desired, understand this word, desired to please O God. coração dele, entenda essa palavra, desejava ao Senhor. He didn't think he should desire God. Ele não achava que precisava desejar ao Senhor. He desired Ele God. desejava a Deus. As a king, Como rei, Josiah had no problem repenting. Josias não teve problema de se arrepender. He had no problem adjusting his Ele não actions teve problema em ajustar as suas ações to fit God's will. para fazer a vontade de In Deus. his heart, he understood everything that they were doing. No seu coração, ele entendeu tudo o que eles estavam And he fazendo. said, Lord, I'm going to do whatever E it ele falou, takes Senhor, eu vou fazer tudo o que eu precisar so that I fazer can please you. para que eu possa te agradar. And my question this morning E a minha is, pergunta nessa manhã é, do we have the same desire? a gente tem o mesmo desejo In our hearts, nos nossos corações? do our hearts desire God with this intensity? Os nossos corações desejam ao Senhor com essa intensidade? Do our hearts reflect this responsiveness? Os nossos corações, eles refletem essa sensibilidade? When we're talking about the love that we have for God, Quando a gente fala do nosso amor a Deus, is it just a regular love like I love my dogs, I love God? é um amor igual, eu amo meus cachorros, eu amo ao Senhor? Is it the love that I say I love pizza and I love É um God? amor que eu falo, eu amo pizza e eu amo ao Senhor? Or is our love for God that love that is with passion, with Ou desire? o nosso amor por Deus é cheio de paixão e desejo? Camp is coming in 5 days. Camp está chegando em 5 dias. And the question is, what is the situation of our hearts as we go into camp? E a pergunta é, como tem estado o nosso coração ao irmos para o camp? How is our expectation in our hearts before these days? Qual é a nossa expectativa ao longo desses dias? People are like, yes, I'm so excited, we're gonna have fun, As pessoas falam, estou muito animada, eu vou me divertir, it's gonna be great. vai ser ótimo. But I want you to have a heart that is looking for more than Mas eu that. quero que você tenha um coração que vá além disso. A heart that is desiring for everything that God will Um do. coração que deseje tudo que o Senhor pode Not a heart that fazer. is not looking for the blessings Não of olhando God, só para as bênçãos do Senhor. but a heart that is saying, Lord, in these days of camp, Mas um coração que diz, Senhor, nesses dias de camp, I want more of you. eu quero mais de ti. I want your presence. Eu quero a sua I want presença. experiences with you. Eu quero experiências I com o want to hear your Senhor. Eu quero voice. ouvir a sua voz. That is why you and I, we are É fasting. por isso que eu e você estamos jejuando. It's not because we're asking God for Não é blessings. porque estamos pedindo bênçãos ao It's Senhor. because we're saying, Lord, during those É days, porque nós estamos pedindo, Senhor, durante esses dias, I want to have an encounter eu quero with ter um you. encontro contigo. Lord, my heart is burning to Senhor, o see meu you. coração, ele está queimando para te Lord, ver. my heart is burning because I want more O meu of coração está God. queimando porque eu quero mais de ti. A responsive heart like Um Josiah's coração sensível como o de is Josias this heart that loves. era o coração, é esse coração que ama. Is this heart that obeys. Esse coração que obedece. Is this heart that surrenders. Esse coração que se That entrega. listens to Que God. escuta ao Senhor. Is the heart that can be shaped by É o Him. coração que pode ser moldado por Ele. That's literally what it means. It's a soft heart. É literalmente o que significa um coração amolecido. It's the heart that God can come in, É um coração que Deus pode vir. He can take it, Ele pode pegar o and He coração. say, hey, we need to adjust this. E ele pode, opa, a gente precisa ajeitar He's isso. saying, Stephanie, we have to do Diz, this. Stephanie, a gente precisa fazer isso. He's saying, Ali, we have to do that. Ali, a gente precisa fazer aquilo. He's saying, Diana, we need to Ele fala, adjust Diana, a this. gente precisa ajustar aqui. And my question to you is, E a pergunta pra você hoje é, do you want to have a heart like Josiah? você quer ter um coração como o de Josias? Do you desire to have this heart that burns so intensely for the Lord Você deseja ter esse coração que queima tão forte pelo Senhor, that it's going to do whatever it que vai takes fazer o que for preciso in order to feel His para presence, sentir a presença de Deus, in order to please Him, para agradar ao Senhor, in order to hear from para Him? ouvir do Senhor? The good news for us A boa notícia para nós is that we can have é it. que nós podemos ter. This heart that we see in Josiah Esse coração que a gente vê em Josias is available for us é um coração que está disponível para because nós. God wants to give us a completely different heart. Porque o Senhor quer nos dar um coração God completamente wants to diferente. give us a new O heart. Senhor quer nos dar um coração novo. Today, if we need a heart transplant in the US, Nessa manhã, se a gente no, precisasse no, no, de, hoje em dia, hoje, se a gente precisasse de um transplante de coração nos Estados Unidos, it would take you over 6 months. demoraria mais ou menos uns 6 meses para você. But today, Mas hoje, God can give you a new Deus heart pode te dar um novo coração. because I know that that is His will. Porque eu sei que essa é a vontade de Deus. Ezekiel chapter 36, He says, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. The issue of heart of stone and heart of A flesh, questão do coração de pedra e o coração de carne it's constant throughout all of the está Bible. constantemente aparecendo ao longo da Bíblia. And of course, when God is talking about this E transition from a heart of stone to a heart of e é flesh, claro que Deus aqui falando sobre o coração de pedra e o coração de carne, of course it's symbolic. é claro que é simbólico. But He's talking about us now having a heart Mas hoje
hoje, ele está falando sobre hoje, nós temos um coração that responds to God's que words. responde à palavra do Senhor. A heart that responds to His Um mercy. coração que é sensível à sua A heart misericórdia. that responds to His Um grace. coração que é sensível à graça do A heart who Senhor. now knows they have free access to the Um Father. coração que agora sabe que tem livre acesso ao Pai. And I'm sorry, men, this is for us E as me desculpa, well. homens, isso é pra gente I know that também. many men, they think, I don't want to have a soft heart. Eu sei que muitos homens pensam, eu não quero ter um coração, No, Pastor, this is coração not sensível. a message for me. Isso não é uma mensagem pra mim? This is message for all Queridos, é of uma the mensagem church. para toda a It's igreja. for us men who want to say, É para nós, homens, que querem dizer: Lord, I want to have a heart that values you above money. Senhor, eu quero ter um coração que te priorize acima do dinheiro. Lord, I want to have a heart that wants to worship Eu you. quero ter um coração que te louve. Lord, I want to have a heart that wants to honor you Eu in quero my um house. coração que eu quero te honrar na minha casa. Lord, I want to be known as a man who prioritizes you. Eu quero ser conhecido como um homem que te prioriza. This is what having a new heart É is. isso que é ter um novo It doesn't coração. mean that we're going to be soft people, Não significa que a gente vai ser pessoas sensíveis. but it means that Mas- our hearts are going to be soft for whatever Mas God wants to do in our Mas lives. significa que a nossa vida vai ser sensível a tudo aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas Having a vidas. responsive heart Ter um coração sensível means that I can hear what God wants of me, significa que eu posso ouvir o que Deus quer de and I mim. can act on E eu it. posso agir em cima Because disso. many people, they know what God Porque wants. muitas pessoas sabem o que Deus Many quer. people hear God Muitas say, pessoas ouvem Deus falar. but they have hearts of stone. Mas tem coração de pedra. And they say, I'm not going to E do fala, eu não it. vou fazer. God has said, break up with them. Deus já falou assim, termina. And you say, I don't want to break up with Mas eu them. não quero God terminar. has said, leave this job. Deus já falou, sai desse And we say, no, trabalho. God, but I don't want to do it. Mas não, Senhor, eu não quero fazer. That is a heart of stone. Isso é um coração de pedra. It's the heart that may even hear what God É um wants, coração que a gente escuta o que Deus quer, but we don't want to do it. mas a gente não quer fazer. It's completely contrary to what Josiah had. É completamente contrário ao que Josias tinha. Josiah had to do very difficult Josias things, teve que fazer coisas muito all difíceis. because he wanted to please God. Tudo porque ele queria agradar ao Senhor. When we're talking about hearts of stone, Quando a gente está falando sobre coração de pedra, understand something. entenda algo. Every single person who has not accepted Jesus as their Lord and Savior, Cada pessoa que não aceitou Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, they have, Senhor e Salvador, they have hearts of stone. eles têm coração de pedra. Period. Ponto. Jesus says that he's going to give a new heart and a new spirit Jesus fala que ele vai dar um novo coração e um novo to espírito those who believe in him. para aqueles que creem nele. So whenever we're talking about people who are not Christians, Então, quando a gente fala de pessoas que não são cristãs, they cannot have a sensible heart eles to não podem God. ter um coração sensível ao They Senhor. cannot have a responsive heart Eles to não podem God. ter um coração responsivo ao Senhor. So that is not what we're talking about Então, here. não é o que a gente está falando aqui. Do you know what the big problem is? Você sabe qual é o grande problema aqui? Is that we have so many people in the É church que nós temos pessoas dentro da igreja who still carry hearts of stone. que ainda carregam um coração de pedra. People who still don't want to let the Holy Spirit work in them. Pessoas que não querem deixar o Espírito Santo trabalhar Who nelas. don't allow the Holy Spirit to work on their minds, Que não deixam o Espírito Santo trabalhar em suas in mentes, their nas actions, suas ações, in their nas emotions, suas emoções, in their nas personality, suas to personalidades, change them completely. a transformar eles completamente. And I don't understand why. E eu não entendo por quê. Because the best thing that can ever happen to Porque a us melhor coisa que pode acontecer a is nós being shaped by God, é ser moldado pelo is Senhor. being pruned by God, É ser podado pelo Senhor. is being transformed day by É day ser into Christ's transformado dia likeness. após dia a ser mais parecido com And let me Cristo. tell you, unfortunately, there are no good news if we carry a hardened heart. E infelizmente não há boas notícias se a gente carrega um In coração de Proverbs pedra. it says, "Blessed is the one who always trembles before God, but whoever hardens their heart falls into trouble." Bem-aventurado o homem que é constante no temor de Deus, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. The heart that is hardened, Um coração que é duro it cannot know God's guidance. não pode entender a direção de Deus. It doesn't hear God. Ele não escuta Deus. In this morning, Nessa manhã, make a decision. faça uma decisão. Don't harden your heart. Não endureça o seu If coração. you know this morning that you're here with a hardened heart, Se você sabe nessa manhã que você está com o seu coração endurecido, today's the morning for you to say to the Lord, "Lord, hoje é a manhã para dizer, Senhor, give me a new heart. me dá um novo coração. Lord, renew my heart." Senhor, renova o meu coração. Many times we come to God with hardened hearts Muitas vezes a gente vem ao Senhor com corações endurecidos because of disappointments we've por experienced causa in life. de decepções que a gente experimenta na Things that vida. people have done to us, Coisas que pessoas fizeram a nós, experiences we've been through, experiências que a gente já things passou, that we have heard, coisas que a gente já ouviu, things that we expected to happen didn't happen, coisas que a gente esperava que acontecesse, mas não aconteceu. and then we harden our hearts. E aí a gente endurece o nosso And then we coração. harden a little bit. E a gente endurece um pouco mais. And then we harden a E a little bit gente more. endurece um pouco mais. And God wants to give us a heart of E flesh. Deus quer nos dar um coração de A heart carne. that even when it's aching, Um coração que mesmo quando esteja doendo, a heart that even when it's um suffering, coração que mesmo quando esteja is still sofrendo, being worked on by é um God. coração que ainda pode ser moldado por Deus. It's a God that even in the suffering, Que mesmo no sofrimento, He's saying, "Lord, I still seek you. nós temos um coração que fala, Senhor, eu ainda te busco. Lord, I still want to hear your Senhor, eu ainda voice. quero ouvir a sua voz. Lord, I still desire your Senhor, eu ainda presence." desejo a sua presença. Do you desire God's Você presence? deseja a presença de Deus?
Do you desire it? Você deseja a presença de It's not Deus? want it, it's desire it. Não é querer desejar. Last week, I fasted from Monday to Friday. Semana passada eu jejuei de segunda a sexta. And I was very excited about my lunch on E eu Friday. tava muito animado pro meu almoço na sexta-feira. I was desiring a lot of food. Eu tava desejando muita comida. We had a meeting here at church for A gente camp. teve uma reunião aqui no camp, So sobre o camp. we had some leftovers of empadão. E a gente teve um pouco de empadão, restante de empadão. So on Wednesday, I took it home. Então na quarta-feira eu levei pra casa. And I said, I'm going to eat this E when eu I falei break assim, my eu vou fast. comer quando eu sair do meu jejum. And then on Thursday, it was Susie's birthday. E aí na quinta-feira foi aniversário da Suzy. And then they offered me the cake E slice aí me deram um pedaço do bolo da Daiane and some brigadeiros. e alguns brigadeiros. And I said, I'm not going to eat it. E I'm eu going falei, to não eat vou comer. Eu vou tomorrow comer after I amanhã, break my fast. quando eu sair do meu jejum. And then when I was about to break my E aí fast, quando eu tava pra sair do meu jejum, I was desiring all of eu that. tava desejando tudo aquilo. It's not that I wanted it. Não é que eu queria. It's not that it was like, sure, I'm going to Não eat é que, that. eu vou comer isso mesmo. My stomach, O meu estômago, my o brain meu cérebro was desiring that food. estava desejando aquela I comida. was so ready Eu to estava eat muito it. pronto pra comer. That's what desire is. Isso que é o desejo. Is that how our hearts feel about God? É assim como os nossos corações se sentem com Deus. When we come to the Quando a gente church, vem à igreja, do we say, Lord, my heart is desiring to a hear gente from fala, you? Senhor, o meu coração está desejando ouvir a tua Lord, I palavra. cannot wait until I can lift up my hands and worship Senhor, eu não you. posso esperar eu levantar as minhas mãos e te louvar. I cannot wait when we just read a psalm. Eu não consigo esperar o momento que nós vamos ler um salmo. I cannot wait until I see that beautiful pastor talking about the word of Eu God. não consigo esperar o momento que eu ouvi um pastor bonito. Foi ele que falou, né? Traduz, Um translate. pastor bonito falando da minha palavra. I cannot wait. Lord, I desire your word. Senhor, eu desejo a tua palavra. Lord, I desire your Senhor, eu presence. desejo a tua presença. When we have hardened hearts, Quando a gente tem coração endurecido, we become like Saul. nós ficamos como Saul. The presence of God departed from A Saul. presença do Senhor saiu de Saul. And the Bible is very clear. E He a didn't Bíblia é even muito clara, notice ele nem it. notou. Saul didn't even realize that Ele God nem had left him. percebeu que a presença tinha saído. And it's not God's fault. E não é culpa de Deus. Because of every decision that Saul made. Por causa de tudo que Saulo fazia. Saul. Saul. Because Tudo of que everything, Saul- because of Saul all of the fazia. decisions of Por Saul. causa de todas as decisões de Saul. Because he prioritized everything but God. Porque ele priorizava tudo, mas menos Deus. He had his heart hardened. Ele teve seu coração endurecido. But then in comparison, Mas aí, em comparação, after Saul, depois de Saul, we have a king a gente tem um rei. who says that his soul pants for Que God, falava que a sua alma ela era sedenta por Deus. just as the deer pants for water. Assim como corça. uma corça anseia por água. Is that how our hearts are? É assim que nossos corações são. And I decided to preach this message today right before camp E eu decidi pregar essa mensagem hoje antes do camp. because even if you're not going to Porque camp, mesmo que você não vá ao camp, you can take it for your life. você pode tomar para a sua vida. But if you're going to camp, Mas se você vai ao camp, I want you to step into that eu place. quero que você entre neste I lugar. want you to start tomorrow the fast Amanhã já comece esse jejum with a desire of com o God. desejo do With Senhor. a desire of God, I don't want my life to be the Dizendo, same Senhor, eu after não these quero que a days. minha vida seja a mesma depois desses Lord, dias. I don't want to live the same Senhor, eu person. não quero sair a mesma pessoa. Lord, I want to have experiences that I have never had Senhor, eu quero ter before. experiências que eu nunca tive antes. Lord, I want to be shaped in a way that I'm going to be able to please you Senhor, like eu Josiah quero ser did. moldado de uma forma que te agrade, assim como Josias. Because when we looked at Josiah, Porque quando a gente olha para that was Josias, his desire. era o desejo dele. Let's read 2 Kings Vamos ler 22 2 again. Reis 22 de novo. And I hope you memorize this E eu verse at the espero end que of this você já day. tenha memorizado esse versículo hoje. He says, because your heart was responsive, I also have heard you. Por vir, já que o seu coração se sensibilizou, eu o ouvi. Let's remember what's happening. Vamos lembrar o que estava acontecendo. Judah went against God for generations. Judá estava contra o Senhor por gerações. Josiah reads the book of the law. Josias, ele lê o livro da lei. He cries out to the Ele Lord. clama ao He Senhor. asks him for Ele mercy. pede ao Senhor por And he misericórdia. asks God, God, what is going to happen now? E ele fala, Senhor, o que vai acontecer agora? And God tells me, I'm still going to E punish them. Deus fala, eu ainda vou puni-los. I am still going to bring all of the Eu judgment ainda vou upon trazer them. todo o julgamento. But imagine yourself, Josiah, as Mas the king. imagina você como Josias, o rei. And you hear from God, I'm still going to do all of that. E você escuta de Deus, eu vou fazer tudo isso. But because of your heart, Mas por causa do seu coração, I'm going to spare you. eu não vou Eu não vou te punir. eu não vou te punir. Because of your heart, Por causa do seu I'm coração, going to protect you. eu vou te proteger. Because of your heart, Por causa do seu coração, I am going to deliver you. eu vou te livrar. Because of your heart, Por causa do seu I coração, am going to keep you safe. eu vou manter você seguro. Because of your heart, Por causa do seu you coração, are not going to go through this você suffering. não vai passar por esse We have sofrimento. to learn that there is power in a responsive heart. Nós precisamos entender que há poder num coração sensível ao Senhor.
And these two words don't go together. E essas duas palavras não vão juntas. Have you ever thought about a sensible person or a responsive person being powerful? Você já pensou numa pessoa sensível sendo poderosa? On the contrary, Ao contrário. the powerful person A pessoa poderosa is the one who does their will. é aquela que faz a sua A vontade. powerful person Uma pessoa poderosa is the one who they say what they want, é aquela que fala o que ela and quer that things e happen. aquilo acontece. But God is teaching Mas us Deus está nos that ensinando when we allow our hearts to be que shaped é by Him, quando a gente deixa o nosso coração ser moldado por when we Ele, have a heart that burns for Him, quando a gente tem um coração que queima por when Ele, we have a heart that desires Him quando a above gente tem all um coração que things, deseja Ele acima de todas as coisas. in that E there is power. nisso há poder. Paul writes in Romans, if you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Paulo escreve em Romanos: se com a boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Look at the power that there is in our Olha o hearts. poder que há no nosso coração. A prayer doesn't save us. Uma oração não nos salva. Many people think that because they made a prayer once, Muitas pessoas acham que só por ter feito uma oração because uma they were vez, baptized porque foram once, batizados uma vez, they're saved forever. são salvos para sempre. I heard once, I don't even remember who it was. I wasn't going to say anyway. But I don't remember who it was that told me. Eu não lembro quem foi a pessoa que me falou. And they said, no, but I want to baptize my kids now Eu quero batizar meus filhos agora, because I want them to go to heaven. porque eu quero que eles vão pro céu. And I was like, sweetie, that's not how Eu falei, it queridos, works. não é como funciona. That's definitely not how it Não é como works. funciona. Because many times we think that because we've done something, Porque muitas vezes a gente acha por a gente ter feito algo, just because we did a few rituals of só the porque a gente Christian fez alguns church, rituais na igreja, now we're good. agora nós estamos bem. But Paul is being very clear. Mas Paulo está sendo muito claro. You have to believe in your heart. Você precisa crer com o seu You coração. have to believe with everything you Crer are. com tudo que você é. You have to live with that assurance that Jesus is Lord every single day. Viver com a certeza que Jesus Cristo é o Senhor todos os dias. So many people profess Jesus with their Muitas mouths, pessoas até clamam, até professam o nome do Senhor com as suas bocas. but they are carrying empty Mas hearts. estão carregando corações vazios. And the truth is that again, God, He sees and He knows E a our verdade é hearts. que Deus, Ele vê e Ele conhece o nosso coração. And that is beautiful E isso é lindo. because it means that if we have a heart Porque significa que se nós tivermos um coração that truly believes in que Him, realmente confia, that, crê nele, that truly seeks que Him, realmente busca that Ele, truly loves que Him, realmente ama that truly Ele, believes in Him, que realmente crê nele, He will reveal Himself to Ele vai us. se revelar a He will nós. reveal His presence Ele to vai us. revelar a sua He presença a will speak nós. to us. Ele vai falar conosco. The key to a powerful Christian life with A God chave para uma vida cristã poderosa em is Deus in our hearts. está no nosso coração. letting Him work in our hearts, Deixar Ele trabalhar nos nossos letting Him corações. draw our hearts close to Deixar Him, Ele colocar os nossos corações perto letting dele. Him teach us when we need to be taught, Deixar Ele nos ensinar o que precisa ser ensinado. allowing the Holy Spirit to move in us. Deixar o Espírito Santo atuar So em in this nós. morning, if you're here with a heart that is hardened, Então, nessa manhã, se o seu coração está endurecido, if you have a heart that is unchanging in se God's você tem um presence, coração que não se move na if presença you do have a heart Senhor, that does not feel God's um coração que não presence, sente a presença do Senhor, today your prayer has to be one very simple hoje a prayer. sua oração precisa ser simples. Lord, make my heart new. Senhor, faça o meu coração novo. Lord, give me a heart of flesh. Senhor, me dá um coração de carne. Lord, give me a responsive Me dá um heart. coração sensível. Because as Jesus says in Porque Matthew assim 6, como Jesus fala em Mateus 6, where your treasure is, there your heart will be also. pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Where is your treasure? Aonde está o seu tesouro? We're talking about treasure, we're talking about joy, delight, hope. Tesouro, a gente está falando de alegria, de esperança. So in this morning, Então, nessa manhã, where is your heart? aonde está o seu coração? What is it that you treasure? O que é aquilo que você guarda? What is that you value above everything O in que é your aquilo life? que é o mais valioso da sua vida? Is it your job? É o seu trabalho? Is it your, I don't know, your family? É a sua família? Is it your health? É a sua saúde? Is it your future? É o seu futuro? Is it your free time? É o seu tempo livre? If the answer for this question is not God, Se a resposta para essas perguntas não é Deus, this morning we're going to change nessa that. manhã nós vamos In mudar this isso. morning we're going to pray, Lord, Nessa manhã nós vamos orar, Senhor, I want you to be my eu quero que o treasure. Senhor seja o meu tesouro. We're going to say, Lord, I want my heart to be set in Christ. Senhor, eu quero que o meu coração esteja em Cristo. And in Christ E alone. em Cristo somente. I don't want God to be another desire Eu of my não heart. quero que Deus seja somente mais um desejo do meu coração. I don't want to serve God just because of the Eu blessings. não quero servir a Deus só por causa das suas bênçãos. But I want to serve God. Mas eu quero I servir want ao to see Senhor.
seek God. Eu quero buscar I ao want to Senhor. desire Eu God quero desejar ao Senhor. because He's God. Porque Ele é Deus. Because He's powerful. Porque Ele é Because poderoso. He's the one who saved me. Porque Ele é aquele que me salva. Because He's the one who loved Porque é me. aquele que me ama. May we come into this week of camp Que a gente vá essa semana do camp with responsive hearts. com corações sensíveis. Because the disposition of our hearts Porque na disposição do nosso coração is the key to living a full life with é a God. chave para vivermos uma vida com o Senhor. To taste of His presence, Testar, Provar. provar da sua presença. seeing His blessings, Buscar a sua bênção. to doing His will. Fazer a sua all vontade. of that, E tudo isso. For all of Para that, tudo isso. we need a heart that is Nós responsive to precisamos de um God. coração que é sensível ao Our Senhor. prayer this morning is very simple. A nossa oração nessa manhã é muito simples. Lord, Senhor, transform my heart. transforma o meu coração. Whatever we set our hearts to do, O que a gente quiser no nosso coração. o que a Aonde a gente gente colocar quiser no nosso no nosso coração, coração. He holds the power of our Tem o lives. poder das nossas vidas. We may want a lot from A God. gente pode querer muito do Senhor. We may expect a lot from A gente God. pode esperar muito do Senhor. But if our hearts are not burning for Him, Mas se o nosso coração não está queimando por if Ele, our hearts are not submissive to se o Him, nosso coração não está submisso a Ele, it's not going to happen. não vai acontecer. But then we look at Josiah, Mas aí a gente olha para Josias, who is one king que era um rei who made the right choice, que fez a escolha who had certa. his heart set in the right Um place. rei que tinha o seu coração no lugar certo. And because of that, E por causa disso, God was merciful with him. Deus foi misericordioso a ele. What more can God do in our lives O que mais o Senhor pode fazer nas nossas vidas? if our hearts are in the right Se o place nosso before Him? coração estiver no lugar certo If you want diante to do have a new Senhor. heart this Se morning, você quer ter um novo I coração want to nessa invite you manhã, to stand up so eu we quero can pray convidar você a together. ficar de pé para a gente poder orar juntos. If you came here with a heart that is hardened, Se você veio aqui com o coração endurecido, if your heart today se o is seu coração exhausted hoje maybe, está exausto, ask Him to renew your joy. peça para Ele renovar a sua alegria. Ask Him to make it new this morning. Peça a Ele para te fazer novo nessa manhã. If you feel like you don't have any strength to do God's will, Se você acha que você não tem força para fazer a vontade do Senhor, ask Him to Peça para- give you a strong heart. peça para ter um coração mais forte. This morning, God is here. Essa manhã, Deus está aqui. And He's ready to do a heart surgery in all of us. E Ele está pronto para fazer uma cirurgia de coração em todos nós. With His powerful hands, He can give us a new heart of flesh. Com as suas mãos poderosas, Ele pode nos dar um novo coração, coração de carne. So in this moment, present to the Lord your heart. Apresente ao Senhor nessa manhã o seu coração. If your heart is hardened, if you feel that your heart has been resisting God's presence, se o seu coração está endurecido e resistindo à presença de Deus, tell the Lord, Lord, I don't want this heart anymore. Diga, Senhor, eu não quero mais esse coração. If in this morning you are crying out to the Lord and saying, Lord, I miss missing your presence. Você está dizendo ao Senhor nessa manhã, Senhor, eu sinto falta da tua presença. If you have been feeling distant, se você tem se sentido distante. Or if you want more of God. Ou então, se você quiser mais de Deus. Tell the Lord, Lord, I want everything new. Fale, Senhor, eu quero tudo novo. Say, Lord, I want my goal to be a heart that is inclined to you. Senhor, eu quero ter um coração que seja inclinado a Ti. Lord, I want to have a heart just like Josiah's. Senhor, eu quero ter um coração assim como o de Josias. A heart that listens, Um coração que escuta, a heart that loves, um coração que a ama, heart that burns for you. um coração que queima por Ti. A heart, Lord, that wants to please you above everything. Um coração que quer Te agradar acima de tudo. Ask the Lord for a new heart in you. Peça um novo coração ao Senhor. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more of you, God. Acende o fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero. Declare to the Lord this morning, Lord, I want more of you. Declare ao Senhor, eu quero mais de ti. Say, Lord, I'm tired of this heart that is not responding to your grace. Diga, Senhor, eu estou cansado desse coração que não responde à tua graça. Say, Lord, I want more. I don't want to be content with what I have now. Diga, Senhor, eu quero mais. Eu não quero ficar contente em como estou agora. Set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. I want more
our hearts. A palavra do Senhor diz que Ele conhece e sonda os nossos corações. He's the only one who knows what you're carrying in your hearts. Somente Ele sabe o que a gente carrega nos nossos Only He corações. knows the pain. Somente Ele sabe a dor. Only He knows the desires. Somente Ele sabe os desejos. Only He knows the emotions and Somente the Ele dreams. sabe as emoções e os sonhos. And He wants to take this heart that He E sees, Ele quer tomar esse coração que Ele vê. and He wants it to be responsive to Him. E Ele quer que esse coração seja He sensível wants to a be Ele. able to look at you Ele quer olhar pra você and know that if He speaks, e saber que se Ele falar, you are going to do você it. vai fazer. That if He guides, Que se Ele guiar, you are going to take every step. você vai levar todos os passos That e if He fazer tells you, aquilo que Ele quer. that if He tells you to stop, Se Ele te falar pra parar, He knows that you're going to Ele stop. sabe que você vai parar. This is a responsive heart. Esse é um coração sensível ao And Senhor. we don't do it because He's just telling us to. A gente não faz só porque Ele fala pra gente fazer. We do it because we love A Him. gente faz porque a gente o ama. We do it because we trust Him. A gente faz porque a gente confia nele. We do it because we have a God A gente faz porque a gente tem um Deus who loves us, que nos ama, who cares for que us. se importa And as the conosco. Word of God E says, assim como sua palavra has diz, perfect plans for our Ele tem lives. planos perfeitos para nossa vida. He has already given His Son to die for Ele us. já entregou o seu filho para morrer por nós. What more proof of His perfect love do we need? Qual mais prova que do amor perfeito é que nós precisamos? What else do we need to have hearts that burn for Him? O que mais nós precisamos para ter corações realmente que queimam por Ele? Hearts that desire for Him. Corações que desejam a Ele. Hearts that want to see His face. Corações que querem buscar a sua face. Who wants to feel His Que querem embrace. sentir o seu abraço. Who wants to feel His Que querem comfort. sentir o seu consolo. Hearts that want to do His will. Corações que querem fazer a sua vontade. Father, in this moment we're here together, Senhor, nesse momento estamos aqui juntos, presenting to you our hearts. apresentando a Ti os nossos corações. Each one, Lord, brings a different heart before you. E nós, Senhor, apresentamos corações diferentes na Tua presença. Lord, some of us have hearts that are wounded, Alguns de nós têm corações que estão machucados. hearts that are patched up, Corações, Senhor Deus, que estão sangrando. hearts, Lord, that are so hurt by life. Corações, Senhor, que estão tão machucados com a vida. And many times we take it out on you, E Lord. que muitas vezes, Senhor Deus, nós nos revoltamos contigo. Lord, some of us are bringing hearts that are completely hardened. Alguns de nós, Senhor, trazem corações, Senhor, que estão completamente endurecidos. Hearts that don't want to hear, Corações que não querem ouvir. hearts that don't want to feel, Corações que não querem sentir. hearts who they think are so distant that there's no way for them to come back. Corações que acham que estão tão distantes que não tem como voltar. In this moment, Lord, we present to you our hearts, E nessa manhã, Senhor, apresentamos a Ti os nossos corações. and we ask you, E pedimos a Ti, the Senhor, doctor above all o doctors, doutor, o médico acima dos médicos, to give us new hearts. para nos dar novos corações. Give us new hearts, Lord, that are going to prioritize you above Nos dê, everything. Senhor, novos corações que vão Te priorizar acima de Hearts that are going tudo. to love you above everything. Corações que vão Te amar acima de Hearts that are going to tudo. serve you above everything. Corações que vão Te servir acima de tudo. Lord, hearts that are going to obey. Corações que vão obedecer. Hearts that are going to endure when it's difficult. Corações, Senhor Deus, que vão permanecer mesmo na dificuldade. Lord, help us, God, to have hearts according to you. Senhor, nos ajuda a termos corações, Senhor, da Tua vontade. Lord, patch up our hearts. Senhor Deus, ajeita os nossos corações. Lord, we ask you to heal them Nós pedimos, Senhor, para que o Senhor nos cure. because, Lord, we want to worship you with everything we Senhor, have. porque queremos Te louvar com tudo que nós temos. Many times, Lord, we do many things. Muitas vezes, Senhor, nós fazemos muitas coisas. We still read our Bibles. Nós ainda lemos a nossa We still Bíblia. pray. Nós oramos. We even come to church. Nós viemos à igreja. But, Lord, our emotions are so far. Senhor, mas as nossas emoções estão tão longe. Our desire is so far Os nossos away. desejos estão tão longe de Lord, Ti. we don't want to serve you Não empty-handed. queremos servir a Ti, Senhor, com as mãos vazias. Lord, we want to serve you with our hearts full of joy. Queremos servir a Ti com o nosso coração cheio de alegria. With a heart that is full, Lord, of expectancy for what you do. Com o nosso coração que se enche de expectativa para aquilo que o Senhor pode fazer. With a heart, Lord, that truly loves you Um coração que realmente Te ama. above everything. Acima de todas as I outras ask, Lord, coisas. change our hearts. Eu peço, Senhor, transforme o nosso Renew our coração. emotions. Renova as nossas Renew our emoções. joy in Renova, worshiping Senhor you. Deus, a nossa alegria ao Te Lord, give us a louvar. heart, God, that is, Lord, enjoying your Nos dê um presence. coração, Senhor, que se alegre na Tua presença. A heart that is after you. Um coração que vá, Senhor Deus, na Sua direção. A heart, Lord, that is going to do whatever it Um takes coração que vai fazer aquilo que for to necessário please you, para Te agradar, to worship para you, Te louvar, to love you, para Te amar, to be changed by para ser you, transformado so por that we Ti, can para que a experience gente possa experimentar all that you have for us, tudo aquilo Lord. que o Senhor tem The para love nós, you have for o us, amor que o Senhor the tem para peace you nós, have for a us, paz que o Senhor the tem para joy you nós, have for a us, alegria que o the Senhor tem plans you para have for nós, os us. planos que o Senhor tem para But nós, above all, mas Lord, acima de tudo, to Senhor, experience your presence. experimentar a Sua That is presença. what we're declaring this Por morning, isso que nós Lord. estamos declarando That nessa above manhã everything, que acima de tudo, we desire you nós and your desejamos a Ti, presence. Senhor, e a Tua So set in presença. us, Lord, Então, Senhor, coloque em nós new heart um novo coração that wants to serve you que quer Te and servir, that loves you que quer Te amar above everything. acima de todas as outras Jesus' coisas. name we Em nome pray. de Jesus
nós oramos, Senhor. Amém. Não há outro lugar onde eu queira estar. Não há outro lugar que em teu amor, Declara, Senhor, que não há nada melhor que a presença dele. Declare that there is nothing better than his presence. There's no place I'd rather be, Lord. No place I'd rather be. No place I'd rather be. No place I'd rather be than here in your love. So set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. Declare that you want more of you. So set a fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you, God. Lord, we finish our morning declaring, God, that we want more of you. Senhor, terminamos essa manhã declarando que nós queremos mais de Ti. Lord, may this new heart not be just for this week, Senhor, que esse novo coração não seja somente para essa semana, but maybe for the rest of our journey mas que with seja you. para o resto da nossa jornada contigo. Lord, may we have hearts that are open to your Senhor, que a movements, gente tenha corações abertos ao Teu mover, open to your working, sensíveis ao Teu mover, open, Lord, for you to shape us, abertos, Senhor, a sermos moldados por Ti. because we know that the more responsive we are to you, Porque sabemos, Senhor, que quanto mais sensíveis nós somos ao Senhor, the more we experience your mais nós presence, podemos experimentar da Tua the presença, more we can taste and see of your mais podemos goodness. experimentar da Tua bondade. So we ask you, Lord, change us. Então nós pedimos, Senhor, nos transforme, Make new hearts, nos faça, Senhor, novos make corações, us new men, nos dê, Senhor, nos faça novos make homens, us new women, novas men mulheres, and women who are people according to your homens e heart. mulheres que são de acordo com o Seu coração. Lord, we present to you this week ahead of us. Nós apresentamos a Ti, Senhor, essa semana, Lord, Senhor, à this nossa frente. week right before camp, Essa God. semana, Senhor, antes do camp. And we ask, Lord, prepare our E hearts nós pedimos, Senhor, prepara os nossos for corações. everything that you are about to do in our midst. Prepara o nosso coração para tudo aquilo que o Senhor vai fazer no nosso meio. Lord, as we fast, seeking your Senhor, que ao presence, jejuarmos, Senhor, e pedimos mais da Tua may we presença. already start, Lord, experiencing what you have for Que a us. gente já comece a experimentar aquilo que o Senhor tem para nós. May we already, Lord, come closer to your Que a gente, Senhor, se presence. aproxime, Senhor, da Tua presença. We ask, Lord, for your strength as we Nós fast and pedimos pray. a Tua força, Senhor, ao jejuarmos e We ask you for your orarmos. protection as we fast and pray. Pedimos a Tua proteção, Senhor, ao We jejuarmos ask e you for your orarmos. guidance as we fast and pray. Pedimos para a Sua direção, Senhor, ao jejuarmos e Because orarmos. we know Porque nós sabemos that you have great things in que store o for Senhor tem us coisas maravilhosas para in nós these upcoming days. nesses próximos We come dias. to you, Lord, with hearts that are Nós viemos a Ti, Senhor, com os nossos that are corações. responsive, Corações sensíveis, but also, Lord, that are full of mas expectation for your corações cheios de presence. expectativa por mais de Ti. Lord, we ask you keep us safe throughout this week. Senhor, nessa manhã, Senhor, pedimos, Senhor, para que o Senhor nos guarde nessa semana. Bless our days. Abençoe os nossos dias. Guide us, Lord. Nos guie, Senhor. It is starting today. E começando hoje, May our hearts desire more que o and nosso more coração of you. deseje mais e mais de Ti. And may the love of God our Father E que o amor de Deus, o Pai, and the grace of His Son Jesus e a Christ graça do Seu Filho Jesus Cristo, and the fellowship of the Holy Spirit e a comunhão do Espírito that Santo, dwells in us, que habita em who nós, speaks to our que hearts, fala com os nossos who corações, moves in que us, move em nós. be with us, His church. E seja conosco, a In sua Jesus' name igreja. we pray. Em nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém. Amen. This was ours. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de Ti. Termine esse culto declarando isso aí. Mais de Ti. Acende um fogo em meu coração. Eu não resistirei, eu não controlarei. Eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti. Set a fire down in my soul.
celebrate. Don't forget, we're gonna eat. Não esqueça, nós vamos comer e logo depois teremos nossa reunião para o camp. Right after, we're gonna have our meeting for camp. God bless you. E não esqueça de dar parabéns para a nossa querida Diana. And don't forget It's to her say happy birthday birthday. to Diana.